Então fala você ligado aqui no canal, sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição. Aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se, é muito importante e também de graça a tua inscrição. Então reforça aí a tua inscrição, você que ainda não é inscrito, reforça aí o teu like também, habilite o sino de notificações para todos os vídeos e vamos falar de Vasco. Mas antes de falar do Vasco, eu quero falar da Betfair. Betfair que é patrocinadora oficial do Vasco e parceira aqui do canal Vasco Connection também, gente. Tem um link fixado aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, é o link da Betfair. Clica uma vez, faça a tua inscrição na Betfair. No momento do teu primeiro depósito, você vai estar recebendo da Betfair um super bônus de até R$600, sem contar na promoção do jogo de amanhã com o Juventude em São Januário. A Betfair está pagando 4.0, realmente uma super promoção para esse jogo com o Juventude. Então, os dois links estão fixados aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo, valeu? Ajudando a Betfair, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Gente, vamos lá, vamos falar de Vasco, muitos assuntos importantes. Depois do jogo com o Atlético Mineiro, o clima ficou chato porque por conta das falhas do zagueiro Léo, que, enfim, acabou entregando o jogo para o Atlético Mineiro, e essa é a grande realidade, não vamos ficar passando paninho nisso não, tá certo? Eu li um comentário que o Léo foi escalado por medo do João Vitor tomar terceiro cartão amarelo. Ora bolas, isso é futebol, isso faz parte do mundo da bola. E o João Vitor é zagueiro, um zagueiraço por sinal. Ele não vai chamar ninguém de meu amor, não. Ele vai chegar firme, ele vai chegar na bola, ele vai pra cima. O João Vitor é um cara que sabe das coisas, um dos melhores zagueiros do Brasil. E é banco do Vasco. E aí, não, tá zombando do Léo. Quem tá zombando do Léo? Quantos jogos o Léo entregou no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil? Então, assim, não adianta jogar 1, 2, 3 jogos bem, porque sabemos que o Léo, sabemos que o Maicon também, eles vão entregar. Que, infelizmente, essa dupla de zaga, Maicon e Léo, é uma dupla de zaga fraca. Essa que é a grande realidade. Bom, dito isso, teremos surpresas no time titular. Surpresas mesmo. Então, assim, por que eu tô falando isso aqui? Porque o Lincoln é um zagueiro da base que pode, sim, pelo menos ser relacionado para o jogo de amanhã com o Juventude. O outro jogador, graças a Deus, o João Vitor, deve entrar no time titular no lugar do Léo. E é o correto, né? Acho que o João Vitor é muito mais zagueiro que Léo, muito mais zagueiro que o Maicon. E, enfim, é o zagueiro titular e ponto. Não tem que ficar nesse lance de poupar João Vitor, não. João Vitor é o nosso zagueiraço, é o cara que sabe, enfim, é um pilar desse time do Vasco. Essa é que é a grande realidade. Não entendo ele no banco. E aí isso aqui, Eduardo, tá criticando o Rafael Paiva? Não. Só eu e a torcida do Vasco inteira entendemos essa situação envolvendo o João Vitor no time titular e o Léo no banco de reservas e ponto. Isso não é crítica, isso é realidade, é o que o futebol dos dois, o futebol do Vasco mostra dentro de campo. Quando o João Vitor está em campo, o Vasco é mais seguro, o Vasco consegue as vitórias com mais facilidade, a zaga passa menos sufoco, o sistema defensivo ali, ou não é realidade? Eu estou mentindo, contando alguma história aqui, só eu que estou falando. Então, assim, o provável time do Vasco, o provável time titular do Vasco para o jogo de amanhã, na minha opinião, é o melhor Vasco, tá? Entre aspas, né? Porque temos vários jogadores machucados também. Mas enfim, Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, a dupla de zaga com Maicon e João Vitor, lateral esquerdo, Lucas Piton, meio campo com Hugo Moura, Sforza, Maxime Domingues e Coutinho. Então o Vasco povoando aqui o meio campo, com Maxime sendo a surpresa no time titular. Aliás, o técnico Rafael Paiva ontem elogiou o Max. O Max Domingues, deixa eu só terminar aqui. Então, meio campo, Hugo Moura, Sforza, Maxime Domingues, Coutinho, e no ataque, Emerson Rodrigues e Verratti. Primeiro eu vou falar do elogio do técnico Rafael Paiva ao Maxime Domingues. Rafael, você acompanha o treinamento do Maxime diariamente. Naquele dia, naquele jogo com o Palmeiras que você o colocou em campo, 10, 15 minutos ali, a torcida enxergou que ele é um jogador importante, que é um jogador diferente, que sabe exercer aquela função, naquele miolo ali do campo de ataque. Então, assim, ele é melhor do que, um exemplo, Jean Davi, que entra e não muda nada. Mas aí tem que ter sequência. Agora, nessa altura do campeonato, coloca no segundo tempo. Porque eu acho que a primeira opção é o Max.
porque atua ali, meia atacante, aquele jogador consegue chegar, consegue criar. E o Jean Davi não é. Ele cisca pra lá, corre pra cá, mas não é, ele não faz. Não tem uma jogada assim diferente desse Jean Davi, desculpa. Agora, o Maximin queria muito no time titular. Não sou eu que estou pregando isso aqui. É o que o futebol está mostrando. Tá certo? Então, assim, tomara Deus que você não comece o jogo nem com o Léo, nem com o Jean Davi, porque os dois realmente estão muito abaixo. Falando desse jogo com o Juventude, o Vasco precisa demais voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem ali 36 pontos, o Vasco ainda tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro. O Vasco está brigando, sim, por vaga na Libertadores da América. Então a vitória amanhã contra o Juventude vai ser uma vitória de fundamental importância. Temos 3 jogadores aí pendurados no jogo, jogadores importantes, Verratti, Esforza e João Vitor. São 3 jogadores aí que não podem receber cartão amarelo, porque, enfim, podem ficar fora do próximo jogo. Mas, enfim, faz parte do jogo também. Só uma pontuação que acho que o Verratti tem que reclamar menos com o árbitro de campo, para evitar esse tipo de lance, esse tipo de cartão bobo durante o jogo. Então, 3 jogadores aí pendurados para o jogo de amanhã. Eu quero falar também sobre o Felipe Maestro, Felipe, diretor técnico do Vasco, o Felipe que está comandando ali, ficou muito chateado essa informação que eu recebi com essa derrota para o Atlético Mineiro, porque a derrota foi muito boba. A derrota foi muito boba. Foi uma derrota, repetindo aqui, inocente. O Vasco perdeu para ele mesmo. Então, assim, o Felipe está muito bolado. E aí o Felipe fez uma reunião interna ali, conversou com os jogadores, ele conversa com os jogadores, conversa com a comissão técnica, é o papel dele, né? É o papel dele, é um cara que entende de futebol, é um cara que entende. Não tô falando que o Felipe escala time, não, tá? Poderia também, poderia ajudar nessa questão também, tá? Mas é um cara que respeita o trabalho do treinador, tá? Mas a importância do Felipe, principalmente nessa reta final de Campeonato Brasileiro e nessa decisão com o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil em São Januário, vai ser muito importante. Então, quanto mais perto o Felipe, tô pertinho, Paiva, tô aqui, tô contigo, pode contar comigo. Eu vivi vários momentos importantes aqui dentro do Vasco. Eu entendo de campo, eu entendo de bola, eu conheço cada canto aqui de São Januário. Então, a importância do Felipe, ela tem sido fundamental para o crescimento do Vasco no Brasileiro e também na Copa do Brasil. E vamos reconhecer isso aqui. Eu estou falando isso aqui porque as pessoas não mencionam o Felipe. Eu acho isso incrível. As pessoas não reparam o trabalho do Felipe, o trabalho interno do Felipe. É um cara que não aparece tanto na mídia para falar, mas é um cara que tem sido fundamental dentro do Vasco. Então vamos exaltar isso aqui também. Tá? Então o Felipe nos bastidores aqui, a importância dele, é importante falar, lembrar isso aqui, tocar nesse assunto. Bom, a CBF adiou o jogo entre Vasco e Cuiabá do dia 20, seria dia 23 agora desse mês, para o dia 24 também desse mês, porém às 19 horas também. Os 2 jogos estavam marcados no mesmo horário, então só um dia a mais aí, Vasco e Cuiabá. E é aquele jogo atrasado, tá? Aquele jogo atrasado para o Vasco ficar na moral ali na tabela, e esse jogo é em São Januário, um jogo importante para o Vasco, quem sabe aí o Vasco vencendo, o Vasco vai estar ali entre os 6 primeiros colocados, se Deus quiser. Sobre Coutinho também, para a gente fechar aqui o assunto, muita gente preocupada, e o Coutinho machucou, não machucou? Gente, o Coutinho foi avaliado e está bem. Foi constatado apenas um cansaço físico, câimbras, né? Então, assim, tá voltando a jogar os 2 tempos. Então, o Coutinho é o nosso cara, o camisa 10, né? É 11, mas é 10, é o cara do nosso time, já mostrou isso em campo, tá evoluindo, tá crescendo e tenho certeza que vai ajudar demais, não só nessa temporada, mas principalmente na temporada do ano que vem. Aí sim, ele vai fazer uma pré-temporada, junto com o elenco e tudo mais. Mas o Coutinho é o nosso craque, enfim, é o nosso ídolo. É o nosso ídolo. Nesse momento, o Coutinho é o nosso principal jogador. Essa é que é a grande realidade. Tem que bajular, tem que exaltar, porque o moleque sabe jogar, o moleque é craque, tá certo? E é ele quem vai decidir o jogo contra a equipe do Atlético Mineiro. Não joga sozinho. Eu tô falando do jogador diferente. Do jogador que consegue criar, fazer jogadas diferentes. É ele. É o Coutinho, tá certo? Então é isso, daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do Vasco. Mais uma vez eu peço a tua inscrição aqui embaixo, o botão vermelho inscrito, inscreva-se, peço o seu like também e reforçando, links da Betfair aqui embaixo no primeiro comentário desse vídeo. Vamos se inscrever, amanhã tem promoção
da Betfair para os torcedores do Vasco. O Vasco marcar um gol, a Betfair tá pagando uma grana maneira. Então vamos lá, graninha extra, tá certo? E ajudando a Betfair, repetindo aqui, você vai estar ajudando o nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama também. Beleza, minha gente? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.